Graça e paz, queridos. Queria, de uma forma breve, compartilhar uma pequena reflexão com vocês sobre a língua. A língua é um membro espetacular, em todos os sentidos. Ela é tão especial que a Bíblia compara ela com um pequeno leme de navio. Você imaginou o que é isso? Você já imaginou? Você consegue imaginar o quão poderosa é a nossa língua? É por isso que, vira e mexe, eu tenho falado que nós podemos profetizar. Profetizar é você proferir palavras abençoadas. Afinal de contas, nós somos profetas da nova aliança, sabe? Então, eu queria começar lendo com vocês Tiago 3, 4 e 5, que diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos vento, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo. Amém? Bom, irmãos, isso aqui é extraordinário demais. Porque a Bíblia está falando que os navios, por mais impulsionados por ventos grandiosos, por tempestades, através de um pequeníssimo leme, ele é dirigido para onde o comandante quer que ele vá. Isso é impressionante demais. E a Bíblia diz que assim também é a nossa língua. O Senhor, ele compara a nossa língua com um leme de um grande navio. É por isso que eu quero abrir os olhos nossos em relação ao cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Porque a Bíblia diz que, em Tiago ainda, 3, que a língua é um mundo de iniquidade. Olha só. Lá em Tiago 3, a Bíblia diz também que a língua é um mundo de iniquidade. Em Tiago 3 também, a Bíblia diz que a língua, que através da língua, que da nossa boca procede bênção e maldição. E eu quero fazer uma colocação aqui, uma pergunta para você. O que tem saído da nossa língua, da nossa boca? O que nós temos proferido? Se a gente for colocar na balança, queridos, o que tem pesado mais? Será que é bênção ou será que é maldição? Será que a nossa língua tem sido usada de uma forma iníqua? Espero que não. Eu queria contar não sei se é um pensamento que diz assim, que conta-se que certa vez, um mercador muito rico, ele decidiu oferecer um grande banquete com comidas maravilhosas. E aí o que ele faz? Ele chamou um servo dele e falou para ele ir lá no mercado comprar a melhor iguaria que ele pudesse encontrar. E aí esse servo foi lá no mercado, comprou e voltou com um prato extraordinário. Só que o prato estava coberto com um pano. Ele tinha uma ordem de comprar a melhor iguaria que ele pudesse encontrar. Se fosse hoje, se alguém fosse dar, por exemplo, um grande banquete, um churrasco, e o teu senhor falasse assim, olha, vai lá no atacadão, compra, a melhor carne, qual que você traria?
Provavelmente picanha, que para churrasco é considerada a melhor, pelo menos é o que eu acho, não sei se tem outra. E aí o mercador vai, pega aquele prato e retira o pano. E quando ele retirou o pano do prato, achando que a boca dele se encheria de água, de tão apetitosa que ele achava que seria aquela iguaria, ele ficou assustado. E ele disse assim: língua? Você me trouxe língua? Este é o prato mais delicioso? É isso que você está falando? E aí o servo respondeu: é sim, a língua é o prato mais delicioso, sim, Senhor. Afinal de contas, disse ele, é com a língua que a gente pede as coisas, é com a língua que a gente pede água, é com a língua que a gente diz papai, é com a língua que a gente diz mamãe, é com a língua que a gente faz amigos, é com a língua que nós perdoamos, é através da língua, é com a língua que a gente reúne os amigos, é com a língua que a gente diz meu Deus, é com a língua que a gente ora, que a gente canta, que a gente oferta. É com a língua, meu Senhor, disse ele, que a gente diz eu te amo. E o mercador, ele não ficou convencido com as palavras do seu servo. E aí ele teve uma ideia. Ele falou: então eu quero que você vá no mercado e traga o pior alimento que você encontrar. E o escravo, o servo, ele vai lá e ele volta novamente com um lindo prato coberto por um tecido fino. O mercador estava ansioso, porque na mentalidade do servo, o melhor prato, a melhor iguaria era a língua. Então ele ficou curioso, porque ele queria saber qual era a pior. E aí, quando ele, cheio de ansiedade, retira aquele pano para conhecer o alimento, para conhecer o pior alimento, ele arregalou os olhos e ele falou: língua? Outra vez? Disse ele, espantado. E o servo respondeu: sim, sim, língua. Respondeu aquele servo: afinal de contas, é com ela que nós condenamos, é com ela que nós separamos, é com ela que nós provocamos intrigas, é com ela que nós provocamos ciúmes, é com ela que nós blasfemamos, é com ela que nós expulsamos pessoas, isolamos pessoas, enganamos pessoas, xingamos pai, xingamos mãe. E ele disse: não há nada pior do que a língua. E também, disse ele, não há nada melhor do que a língua. Depende do modo que a usamos. Amém? Que coisa interessante. A língua é maravilhosa, mas a língua também pode ser tenebrosa. Depende da forma que nós a usamos, queridos. O pecado da língua é tão sério, é tão gravíssimo, que ela ocupa todo o capítulo 3 e parte do capítulo 4 de Tiago, no Novo Testamento. Precisamos entender que muitos males têm sido causados por uma só palavra ou frase proferida. Precisamos entender, queridos, que palavras ferem, matam, magoam, semeiam dúvidas, fazem pecar, geram ódio, rancor, intriga. Precisamos entender isso, que a língua ela gera muitos males. Se ela for canalizada para gerar mal, se ela for canalizada para gerar bem, glória a Deus, e pode ser canalizada para isso. Mas na maioria das vezes, muitas pessoas,
elas usam a língua de uma forma iníqua, de uma forma maligna, para separar amizades, para gerar intrigas, confusão, discórdia, facção. Sabe? Uma palavra, uma frase, ela pode doer mais do que a dor física, querido. Porque a dor física, você consegue fazer ela cessar com um remédio. Mas a dor provocada por uma palavra ou uma frase, muitas vezes nem o tempo consegue apagar. E quando consegue, fica as cicatrizes. Eu lembro uma vez de um irmão que falou que o outro era muito feio. E ele falou no meio de pessoas, era como se fosse brincando, mas aquele irmãozinho, ele ficou tão mal, ele ficou tão sentido, não só ele, como a gente também. Então é aquilo. O homem sábio, ele consegue colocar um freio na boca. É por isso que nós temos 2 ouvidos, para ouvir mais e falar menos. Precisamos ser vigilantes. Precisamos usar a nossa língua para o bem. Precisamos tirar o veneno da nossa língua, queridos. Jesus, ele censurando os fariseus, ele disse-lhes que a boca fala do que está cheio o coração. Muitas pessoas zombam das outras num tom de brincadeira, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Então, quando você faz isso, é com o intuito de magoar, sim. De ferir, sim. De matar, sim. De provocar dor, sim. Jesus falou isso e ele advertiu: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, primeiro aqui em Mateus 12:34, o Senhor diz que a boca fala do que está cheio no coração. E em Mateus 12:36 ao 37, ele diz isso, que nós daremos conta de toda palavra que sair da nossa boca, da nossa língua. Através da nossa língua nós seremos justificados ou seremos condenados. E não é condenado para você perder a salvação não, meu querido. Agora eu faço uma pergunta: nós temos usado bem a nossa língua? Sabe? Nós precisamos ser vigilantes sobre o uso da língua. Lá em Efésios 4:25 diz assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que a gente possa, queridos, usar a nossa língua para dizer o quanto nós amamos os nossos irmãos, os nossos entes queridos, os nossos amigos. Nós devemos usar as nossas línguas para perdoar a quem nos ofende, para pedir perdão a quem ofendemos, para oferecer ajuda ao necessitado, para elogiar, para ensinar, para proclamar a paz, para repelir a guerra, as fofocas, as intrigas, a inveja, a maledicência. Que a gente possa usar a nossa língua para somar e não para separar. Que os nossos lábios louvem sempre ao nosso Deus. Que os nossos lábios produzam sons que glorifiquem o nosso Deus. Nós precisamos ter cuidado no sentido de quando nós abrimos a nossa boca para se referir a alguém, para conversar com alguém, para debater com alguém, o que tem saído dela? É por isso que nós temos visto tantas pessoas se tornando inimigas, irmãos que caminhavam junto por causa de político, por causa de partido,
Um fere o outro, um zomba do outro, um abaixa o outro. Que sejamos vigilantes para perdoar mais, que não ofendamos uns aos outros, que possamos pedir perdão, que possamos oferecer ajuda ao necessitado, que possamos elogiar, que possamos ensinar, que a nossa língua seja usada para isso. Esse é o alerta que eu queria fazer a todos nós, meus queridos. A Bíblia diz lá em Provérbios 10, 21, os lábios do justo apacentam a muitos. Quando fala lábios, está falando da língua. A língua do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Ei, vamos ser vigilantes em relação àquilo que a nossa boca fala. E muitas vezes, no calor humano, muitas pessoas, para ferir um ao outro, porque se acha no direito, porque se acha na razão, ela não mede palavras, ela vai soltando tudo que vem na mente. E aí, elas não voltam da forma que elas saíram. Porque é uma semeadura que você está fazendo e não tem como você semear e colher a mesma quantidade que você semeou. Sempre é infinitamente maior a colheita. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos leve a usar a nossa língua para ela ter o mesmo propósito que o leme tem no grande navio. Levá-lo ao porto seguro. Que a nossa língua nos leve ao porto desejado, ao porto seguro. Em nome de Jesus. Um abração e até a próxima reflexão. Deus abençoe.